Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Science Cast, uma conversa com ciência. O meu nome é Vasco Matos Trigo. A minha convidada de hoje é Helena Rio Maior. Helena, muito obrigado por estar connosco. A Helena é bióloga, especialista em carnívoros de grande porte, já vamos falar disso. Tem um doutoramento em Biodiversidade, Genética e Evolução na Universidade do Porto. Atualmente é investigadora no CE3C, o Centro de Ecologia, Evolução e Mudanças Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Obrigado por estar connosco. O seu foco principal é a conservação, em particular a conservação de lobos. Exatamente. Quer dizer que os lobos estão em vias de extinção? Bom dia, antes de mais obrigada pelo convite. Em Portugal, os lobos são uma espécie estritamente protegida e, como tal ainda estão em risco. É um contexto diferente do resto da Europa, em que ao longo do século XXI o lobo tem estado a expandir-se, mas essa tendência é contrária à situação atualmente em Portugal. Pois, porque tenho visto notícias que tem havido muita proteção e está em expansão, mas então em Portugal ainda não. Em Portugal ainda não, o que despoltou agora recentemente um novo despacho por parte do governo português, do Ministério do Ambiente, para haver uma série de medidas que se chamam o Programa Alcateia, que durante 10 anos tentará implementar medidas que permitam contrariar esta tendência negativa, tendência populacional negativa que temos cá em Portugal. Onde é que se encontram lobos em Portugal? Essencialmente nas serras mais altas, portanto a norte de Portugal, e também na região centro de Portugal, a sul do Rio Douro, onde temos uma população muito pequena, porque não está aparentemente em contacto com a população a norte do Rio Douro e, portanto, é uma população que requer grande atenção. Mas são diferentes espécies de lobos ou os lobos são todos iguais? A espécie é Canis lupus, portanto a espécie é a mesma. Em Portugal e em Espanha temos uma subespécie que é o lobo ibérico, portanto é Canis lupus signatus. Dentro de Portugal é sempre a mesma espécie, temos subpopulações, núcleos populacionais que têm características diferentes em termos genéticos, portanto acabam por formar clusters genéticos e que permitem agregar, permitem-nos falar em núcleos populacionais distintos. Ao todo, estamos a falar de quantos indivíduos em Portugal? Números redondos. Números redondos, portanto temos cerca de 300 indivíduos. Uma que está, ainda na sequência deste programa Alcateia, o que despoltou tudo isto foi também percebermos que desde o último censo, em 2002-2003, para o mais recente censo nacional, que entre 2019 e 2021, foi que tivemos um decréscimo que não era expectável, porque vai contra tudo o que está acontecendo no resto da Europa, não é? E, portanto, houve um decréscimo de cerca de 8% da nossa população, o que por si só poderia não ser muito preocupante, pode ser atribuído a oscilações populacionais naturais, mas mais preocupante do que isso é que há zonas do país, nomeadamente o núcleo populacional do Alvão Padrela, ali naquela região, em que a diminuição da população foi de mais de 50%. E, portanto, isso realmente são características, sinais de alerta, sim, e que temos que ser muito proativos a tentar contrariar essa tendência e, sobretudo, num contexto em que temos, neste momento, por exemplo, o lince ibérico como uma história de sucesso e que não queremos que o lobo seja mais uma história semelhante à do lince e que o deixemos chegar à extinção para que depois tenhamos que recuperar todo esse caminho. E foram identificadas as razões por esse decréscimo? Sim, as razões são sempre transversais, portanto é a redução do habitat, tudo relacionado com alterações do habitat, a diminuição de espécies silvestres também, que depois implica uma predação em animais domésticos, que tem os seus custos tanto para os proprietários desses animais domésticos como para o lobo. Que já poderemos falar mais à frente sobre isso, mas porque tem implicações num conflito muito grande. Mas, essencialmente, o que se está a perceber é que o furtivismo em Portugal é muito, muito alto. Sim. E, portanto, essa será provavelmente a principal causa
para esta diminuição, aliada com todas as outras, porque são sempre questões ecológicas muito complexas e nunca há uma justificação apenas. Mas entre o furtivismo e a falta de conectividade da paisagem, estas serão provavelmente as duas causas fundamentais para esta. Mas porquê é que as pessoas matam lobos? Matam lobos porque... Por medo? Não. Medo do que o lobo ataque, não. Sim. Em Portugal isso não é uma realidade. As pessoas onde existe lobo sempre conviveram com o lobo. Portanto, sabem que o lobo não ataca, não há esse risco, portanto, sempre andaram... Ao contrário daquelas histórias... Ao contrário de todas essas histórias, não. Quando falamos com pessoas na serra, elas contam-nos que eram crianças e andavam pela serra à noite, durante o dia sem serem vigiadas. Nunca houve esse tipo de ocorrências e quem anda na serra sabe que isso não acontece. Matam-se lobos porque, essencialmente... Os lobos matam os tais animais domésticos e as pessoas não querem ter esse prejuízo, porque há zonas do país, nomeadamente onde eu fiz a maior parte do meu trabalho de campo, no Alto Minho, na zona do Parque Nacional da Peneda Gerês, em que a presa principal do lobo são bovinos e equinos. E são animais de elevado valor, elevados montantes. Portanto, isso tem implicações importantes para os criadores de gado. E, portanto, eles acabam por arranjar forma de matar lobos. Pois. Mas não só os criadores de gado. Portanto, há também temos vários casos que há mortes de animais associados a eventos de caça. E, portanto, as pessoas estão armadas e acabam por... Vêem um animal e acabam por matar, sim. E depois também há uma mortalidade mais que não é dirigida ao lobo, e que percebemos, nomeadamente com alguns trabalhos que foram feitos nessa zona, trabalhos de telemetria, que é uma causa de morte muito significativa, que é o laço, que não sabíamos, achávamos que não teria assim tanta expressão essa causa de morte, mas na verdade é significativa e os laços são muitas vezes dirigidos ao javali. Não sempre, percebemos que há muitos laços dirigidos ao lobo, mas muitas vezes são dirigidos ao javali e o lobo acaba por ser apanhado. É uma armadilha, ao fim e ao cabo, não é? São armadilhas ilegais, sim. E, portanto, o javali, se for apanhado, embora também possa causar prejuízo, não sei, mas muitas vezes é depois até para a alimentação, não é? O lobo não é? O lobo não. Mas é abandonado. É mesmo um ato retaliatório, sim. E é abandonado ali. Fica no laço até morrer. Pois. Sim. Como é que se contraria este fenómeno? E penso que o programa Alcateia tem algumas medidas, com certeza. Fala-nos um bocadinho em que é que consiste esse programa? O programa Alcateia é um programa do Governo, não é? Do Ministério do Ambiente, e esteve até muito recentemente em consulta pública, em que foram ouvidos vários stakeholders. E inicialmente houve uma reunião entre todos os investigadores que trabalham com o lobo e foram definidas todas as medidas onde se poderia intervir. Esteve atualmente em consulta pública, portanto não sabemos, ainda não é público o resultado dessa consulta pública, em que todas as pessoas puderam opinar e dizer de sua justiça o que é que acham que são as medidas que devem ou não ser aplicadas, o que é que poderá faltar, etc. Na minha opinião, peca exatamente pela mesma questão do plano de ação do lobo, que tinha sido feito anteriormente, que elenca todas as medidas que deverão ser implementadas, e isso pode ser impossível. Sim. Portanto, eu acho que deveria haver ali uma priorização do que é realmente urgente e onde atuar. E, na minha opinião, é exatamente na conectividade da paisagem e no combate ao furtivismo. Apesar das tais histórias de que falámos há pouco, aquele mito que o lobo mau, não é? Sim. Há muita gente que já percebeu e até gosta de lobos e gosta de ver os lobos e aquelas pessoas que se preocupam pura e simplesmente com o ecossistema e com a biodiversidade e tudo isso. Aos ativistas, digamos assim, não é? Mas depois aos cientistas, que é o seu caso, não é? Sim. Que procuram, com certeza, evidências científicas para a preservação e como fazer a conservação do lobo, não é? Sim, sim. O que é que faz nesse sentido?
O que é, ou de outra maneira, o que é a vida de um cientista que se preocupa com isto? A vida de um cientista que trabalha com lobo é muito trabalho de campo. E é aí que se aprende grande parte das ferramentas que precisamos, por muito que depois tenha uma série de trabalho subsequente de modelação, de estatística, etc. Eu sou sempre da opinião que o trabalho de campo é a base e para qualquer colega ou aluno que venha a falar comigo, aconselho sempre isso e faço sempre questão que haja o trabalho de campo envolvido, porque de facto o trabalhar dados e fazer modelos é muito importante, e é isso depois nos dá ferramentas científicas para publicar, etc. Mas a interpretação de todos esses resultados é muito diferente quando se tem um conhecimento muito forte do terreno e acabamos por ficar com uma sensibilidade muito diferente para todos os pontos de vista, nomeadamente quem é lesado nesta questão, porque nós naturalmente gostamos de lobos e tendemos a ver só um dos lados e, portanto, Claro. é importante contrariar isso. Eu há bocado perguntava-lhe como é que é o seu dia-a-dia, digamos assim, como é que é a atividade de um cientista. Portanto, vocês vão ao terreno, fazem observação, como é que é? Atualmente estou numa fase da minha carreira que é mais computador. Portanto, é tudo mais análise de dados, etc. Mas quando estive a fazer o meu doutoramento, o dia-a-dia era passado metade do mês ou 3 semanas no campo e o resto com análise de dados no computador. O trabalho de campo era basicamente viver como os lobos, portanto andávamos essencialmente à noite, fazíamos observações, sim, ao amanhecer e ao anoitecer, mas o foco principal do meu trabalho foi telemetria GPS, ou seja, estudar os movimentos dos lobos através de telemetria GPS com colares, e para isso precisávamos de os capturar. Capturar lobos é a tarefa, aliás, o lobo é a espécie mais difícil de capturar, são Sim. muito espertos e é muito difícil capturar, leva muito E afastam-se, não é? tempo. Fogem. Sim, nós não os capturamos, nós não estamos lá quando eles são capturados, nós colocamos armadilhas no terreno e portanto, as armadilhas ficam por lá durante a noite, cá por ser uma paisagem muito humanizada, são desativadas durante o dia. E, portanto, todos os dias, de manhã e à noite, nós vamos verificar as armadilhas e, além disso, temos alarmes ligados por via satélite. Se foi ativado ou não. Exatamente, portanto, temos uma equipa de biólogos e veterinários durante esse período, todos juntos, 24 horas. Sempre que a nossa estação de campo está muito afastada, acampamos próximo do sítio, porque o nosso objetivo é chegar, quando o animal é capturado, quer seja lobo ou não, chegar muito rapidamente, para diminuir todos os riscos que isso acarreta. E portanto, é essencialmente isso. Passamos as noites, muitas vezes passamos as noites inteiras a ir para o local, a anestesiar um animal, que normalmente não é lobo, porque os lobos demoram muito tempo a capturar, portanto, uma raposa, etc. E aí esses são devolvidos? Libertados logo, tal como o lobo. Todos os lobos que nós capturamos são libertados depois no momento ali naquele põem local. Numa coleira? Colocamos uma coleira, aproveitamos o momento para tirar toda a informação possível daquele lobo, portanto medimos, tiramos amostras de sangue, amostras de pelo, amostras de estudo e mais alguma coisa, mas o objetivo principal é colocar a coleira, que depois nos permite saber tudo sobre a vida daquele lobo. Por onde ele anda, por onde... Tudo, sim. Eles vivem em alcateias, não é? Em comunidades, não são solitários. Não, são espécies sociais, sim. Uma vez que a nossa paisagem é tão humanizada, temos pessoas por todo o lado, portanto os nossos lobos de facto, e quando olhamos para os dados para a informação de telemetria, vivem muito próximo das pessoas. Eles tentam-se afastar, Mas não há espaço. Não há espaço, é uma questão de espaço, pura e simplesmente. Portanto, não há espaço e os lobos tentam-se afastar das pessoas, espacialmente e temporalmente, tanto que nós andamos por aqueles sítios e raramente vemos um lobo, mas eles estão lá. E, portanto, temos lobos, sobretudo os animais. Depois há aqui uma grande diferença entre o núcleo duro da população, que são os lobos reprodutores, que fazem parte das alcateias, e os lobos dispersantes.
Os lobos dispersantes são os que asseguram a conectividade entre as alcateias, portanto são fundamentais, e os requisitos ecológicos desses lobos dispersantes são diferentes dos lobos residentes nas alcateias. E, portanto, esses lobos acabam por andar muito mais próximo de aldeias. Muitas vezes quando vemos, ou quando alguém nos diz anda aqui um lobo sempre ao pé da aldeia, são animais dispersantes que estão muito provavelmente sozinhos, mas que continuam lá por estar próximo das aldeias, continuam a evitar as pessoas tal como os outros. E porquê eles se aproximam mais? À procura de alimento, por exemplo? Ou porque não se dão bem com o grupo? Exatamente, portanto, eles são lobos dispersantes, portanto eles estão a deixar a sua alcateia, normalmente a alcateia onde nasceram, e vão em busca de outros territórios, portanto têm que ir à procura. E depois têm que evitar duas coisas, as pessoas e as alcateias que já estão na área. Portanto, zonas mais altas de montanha já estão ocupadas, eles descem para os vales onde estão as povoações. Portanto, eles andam aí nesse limbo entre evitar as alcateias que já estão instituídas e as pessoas, basicamente. E são capazes de criar novas alcateias, de ser colonos, digamos assim, e ir para uma zona e juntarem-se alguns desses dispersantes e juntarem-se e formarem nova alcateia? Exato, isso é a base do sucesso de uma população. Sim, em Portugal acontece uma coisa muito curiosa, que é os lobos têm uma capacidade de dispersão elevada, percorrem, se for preciso, milhares de quilómetros. Em Portugal e em Espanha, o que percebemos no estudo que foi feito é que em vários estudos que foram sendo feitos com informação de telemetria, é que os lobos dispersam pouco e curtas distâncias, ou seja, os lobos estão a retardar a dispersão, ficam até muito tarde com a sua própria família, a alcateia, e os que dispersam dispersam por curtas distâncias. Isto também tem a ver com o reticulado da nossa paisagem, provavelmente. Sim. E também com o facto de, quando dispersam, muitas vezes acabam por morrer. Nós temos, no caso desta população do Alto Minho, que foi seguida por telemetria, tivemos um caso de sucesso em que um lobo que nós capturámos numa serra, na Serra da Peneda, acabou por dispersar para uma zona onde uma alcateia tinha sido extinta, na zona de Viana do Castelo, portanto ali na zona mais da costa. E é assim que se começa a formar. As pessoas às vezes não conseguem perceber como é que não havia aqui lobos e passa a haver, ninguém os liberta. É assim que acontece. Portanto, um lobo que veio dessa serra, da Peneda, passou por toda a zona do Alto Minho e todas as alcateias que por ali estavam e conseguiu chegar à zona da costa. Depois, como outros lobos terão feito o mesmo e acabou por se estabelecer ali uma alcateia assim. Nessa dispersão não foi, mais uma vez, o que já tínhamos percebido, nunca foi uma dispersão direcional, eram dispersões de curta distância, ia um dia, voltava, depois no dia seguinte andava mais uns quilómetros, voltava, portanto é sempre assim, muito a medo. E isto são as paisagens do medo que eu acabei por estudar no meu doutoramento. E há migrações também, isto é, eles não sabem que ali é a fronteira com a Espanha, não é? Passam também para a Espanha e de lá para cá? Nós temos evidências da conectividade entre a população portuguesa e espanhola, sim, tanto a norte do Douro como a sul do Rio Douro. O que parece é que a população a sul do Rio Douro tem ligação com a população de Espanha, mas não com a população portuguesa a norte. Sim. Mas há algumas evidências de que há trocas de indivíduos, sim. E isso, portanto, também tem ligação com os investigadores espanhóis, por exemplo, sim. Não é? É permanente, porque se ele aparece lá, eles também detectam que se calhar que está ali, não é? Nós estamos todos em contacto, os investigadores espanhóis e portugueses, até porque quando se anda a capturar lobos estamos todos a trocar experiências, frustrações, que é a maioria, mas há um caso de um lobo que estava marcado em Espanha, na Galiza, que acabou por entrar em Portugal, passou uma ponte sobre o rio, e depois veio para território português. Eles avisaram-nos que o lobo estaria lá, infelizmente acabou por ser morto, mas pronto, depois juntámos-nos portugueses e espanhóis para ir à procura do cadáver. E encontraram? Sim.
Portanto, já falou do GPS, são as tecnologias de rastreamento, não é? Fundamentalmente são essas coleiras com GPS ou há outras formas de... Para estudar movimentos, é sim é o melhor que pode existir, sim. São essas coleiras porque realmente podem ter a localização do animal com a frequência temporal que nós queremos. Pode ser 2 horas, pode ser 5 minutos. Tem a limitação da bateria, claro, e portanto temos que jogar um bocadinho com isso. E depois podem ter também acelerómetros que nos permitem também fazer alguns estudos mais comportamentais. No lobo ainda é um bocadinho difícil porque a sua validação precisa de observação direta enquanto determinados comportamentos estão a ser exibidos, portanto é um bocadinho mais difícil. Mas basicamente é um método que nos permite saber o que nenhum outro método nos dá. Utilizam também, será, drones, por exemplo, sabendo que há ali uma alcateia e pôr lá um drone em cima a ver, ou isso não acrescenta nada? Não, para monitorização não se usa. Está agora a começar-se muito a usar todas as novas tecnologias, porque entretanto o GPS já não é uma nova tecnologia, não é? Para outros objetivos, nomeadamente o maneio do gado, começa-se já a usar, sobretudo em Espanha. Nos Estados Unidos também tive a ouvir um investigador que fez umas experiências, mas é sobretudo para proteger o gado, ou seja, com o drone juntar o gado. Depois está-se também a tentar perceber, com a ajuda da inteligência artificial, quando há aproximação de lobos, para que os proprietários de gado também possam tomar providências. Exatamente. Está-se agora a começar a trilhar esse caminho destas novidades todas mais tecnológicas, mas para monitorização a única novidade nos últimos anos que foi introduzida foi a monitorização acústica, porque até há pouco tempo nós, para detectarmos as alcateias, fazíamos estações de escuta, portanto andávamos à noite a uivar, a induzir que os lobos nos respondessem, e isso permitia-nos perceber, por um lado, se estava ali uma alcateia, por outro, se tinham reproduzido, porque conseguimos distinguir os adultos das crias. E é a ferramenta base para fazer uma monitorização populacional. Mais recentemente começou-se a deixar gravadores no terreno, gravadores que estão constantemente a gravar, e isso tinha até recentemente o problema de ainda não haver algoritmos. Depois veio um volume de informação enorme, não é? Que era muito difícil de trabalhar, portanto temos horas e horas de gravações. E agora já, até no âmbito do doutoramento de um aluno meu, que já existe um algoritmo que permite detectar automaticamente onde estão os uivos. Portanto, a partir de agora essas coisas também acabam mais facilitadas. Mais facilitadas, sim. Helena Rimaior, já nos falámos das estratégias de conservação baseadas em evidências científicas, não é? Essas estratégias... Estamos a falar de quê? Estamos a falar de ordenamento do território, por exemplo? Estamos a falar de gestão da floresta? É isso ou não? É tudo um pouco. Mas basicamente, quando fazemos investigação, há sempre aqui, sobretudo nestas espécies, uma preocupação muito grande por fazermos também, fazer com que esses resultados, essas questões que vamos conseguindo conhecer tenham implicações práticas na conservação aplicada da espécie e que daí surjam políticas, que isso tenha consequência política. Eu acho que no caso do lobo há várias situações em que os estudos têm permitido que haja uma série de medidas adotada pela nossa Autoridade de Conservação da Natureza, nomeadamente, posso dar como exemplo, só para concretizar, quando há implementação de infraestruturas de impactos para o lobo, neste momento é implementado sempre uma área mínima de 2 km em torno dos locais de reprodução, onde não se pode construir nada, não pode haver perturbação, e isso está atualmente... Já está legislado e, portanto, é cumprido? Tenta-se cumprir sempre, quase sempre, sim. Porque depois se envolve, quer dizer, às vezes há legislação feita em Lisboa, lá está, e depois localmente os municípios também têm uma palavra a dizer sobre isso, não é? Sim. E as ligações regionais das instituições, e depois a ligação com os locais, com
com os produtores. Depois tenta-se gerir todas essas partes, mas o que se faz é, então vamos relocalizar esta infraestrutura para tentar que não caia dentro dessa área que não pode ser impactada e que seja também de acordo com as necessidades daquela população, etc., população humana. Sim. Portanto, acaba por se tentar arranjar de forma de todos os interesses estarem alinhados, mas sem violar esse princípio desse exemplo dos 2 quilómetros. A Helena Ribeiro já há pouco falou da preocupação em que não aconteça com o lobo o que aconteceu com o lince, que é a extinção e depois ter começado tudo de novo. Agora, eu ia para o extremo oposto, que é até onde é que pode crescer a população? Porque também já falou o espaço é curto, não é? Até onde é que pode crescer a população de lobos, não é? Isso é uma pergunta difícil, muito difícil, porque... A pergunta não é difícil, a sua resposta é que pode... Exato, a minha resposta é mais difícil ainda, porque não lhe sei responder, na verdade. Até os anos 60, nós tínhamos lobo no Algarve. Portanto, se nós andarmos para trás, potencialmente poderíamos ter lobo no país todo. Atualmente, nas condições atuais, isso não me parece viável. Mas eu acho que manter a população que temos com alguma expansão para assegurar que conseguimos atingir um estatuto favorável da conservação da espécie, que havendo alguma intercorrência, isso não implica extinção local de determinado núcleo populacional, já seria um bom objetivo. Portanto, porque noutros países, sei lá, aqui ao lado em Espanha, há muito mais espaço, não é? E, portanto, eles também com certeza têm problema de não é de extinção, mas de diminuição não tem? Não, está a aumentar, com tendência estável a aumentar, portanto não está a acontecer o mesmo que a nossa. Nós também temos a desvantagem de sermos limite de distribuição, não é? Como estamos na costa, pronto, isso também não ajuda, mas há aqui fatores que não estão a acontecer sequer em Espanha, onde a população foi até caçada durante muito tempo, ao contrário do que aconteceu aqui, que nos está a dar um cenário completamente diferente até do que ao lado em Espanha. Sim, mas acredita que vai ser possível chegar a bom resultado ou não? Eu espero que sim, mas o tal programa Alcateia de que falou pode contribuir para isso? Eu espero que sim. Enfim, está no princípio, portanto... Ainda não sabemos como é que se vai implementar, o que é que vai ser feito, mas tenho esperança que sim. E a ideia é essa, com certeza, não é? É, totalmente. Durante os próximos 10 anos tentar reverter esta situação. Eu acho que conseguimos, até porque o lobo é uma espécie muito plástica, adapta-se muito bem, até porque se não se adaptasse já cá não estava, teria sido como o lince. Mas é preciso sermos mesmo muito proativos nas medidas de conservação. Não podemos simplesmente deixar correr e tal como tem sido um bocadinho feito até agora, temos que ser muito mais ativos na conservação e neste momento já temos, como dizem em relação à comparação com o lince, já temos mais linces que lobos, portanto dá que pensar que temos mesmo que investir. Há mais linces do que lobos? Sim, temos mesmo que investir. Pois. E muita informação também que é necessária, não é? Informação para o público, não é? Informação para a população, para as pessoas lidarem com o lobo, perderem os medos e saberem conviver, não é? Sim, é uma... A parte da comunicação é muito importante, não é? Claro, comunicar, ajudar as pessoas que são lesadas neste processo, as pessoas que realmente convivem com o lobo, e para isso são precisas apoio a medidas de proteção dos rebanhos e das manadas. Portanto, esse apoio é fundamental e que tem que ser dado pelo nosso Estado, pelo nosso governo. E portanto, isso é essencial. E depois saber comunicar que realmente com as populações, que realmente é super importante para se irem desmistificando algumas coisas. Não do medo de ataque de lobos a pessoas, porque isso não é uma realidade cá, mas continua a achar-se que se libertam lobos. Há uma série de mitos que estão muito enraizados e que é muito difícil
fazer as pessoas deixar acreditar nisso, mas eu acho que fazendo sempre esse trabalho de comunicar e comunicar os resultados, nós naquele projeto, apesar de não termos mesmo uma componente dedicada à comunicação, tentávamos envolver dentro do possível, porque era um método muito sensível, as pessoas. Chegámos a ter um pastor a assistir a uma captura de um lobo. Sim. E foi muito curioso porque ele, apesar de não ter medo nenhum de lobos, mas depois como o lobo estava anestesiado e nós íamos reverter a anestesia, ele estava cheio de medo. Mas foi muito engraçado a partir daí porque ele queria saber do lobo dele, portanto envolver as pessoas em todos estes processos e na monitorização, etc. Acho que ajuda bastante. E há um papel a desempenhar nesse capítulo pelos próprios investigadores, não é? Sim, sim. Todos os projetos deveriam ter essa componente incorporada, mas muitas vezes os financiamentos não são direcionados a isso e são sempre reduzidos e acaba sempre por essa parte falhar um pouco. Sendo a situação em Portugal, como disse, diferente, por exemplo, de Espanha ou de outros países, os tais apoios necessários para as ações a desenvolver são nacionais e não se conseguem apoios a nível europeu, por exemplo? Sim, tem havido sempre projetos LIFE. Sim. Portanto, é financiamento europeu. Depois, projetos mais de investigação, mesmo de ciência, serão financiamentos mais via FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas também não se consegue, nesta área é um bocadinho difícil porque nós temos amostras pequenas, o facto de ser uma espécie com tempos geracionais grandes, tem implicações nos tamanhos da amostra e sem ciência é muito difícil depois de publicar, o que acaba por entorpecer aqui um bocadinho o financiamento de ciência. Mas sim, há sempre projetos, tem havido sempre projetos LIFE a decorrer. Ainda bem. E só para terminar, quantos cientistas em Portugal é que estão a estudar lobos? Sim, números redondos, claro. Sim. São umas dezenas? Ecologia de lobo, eu diria que uma dezena, talvez. Mas depois há mais pessoas a trabalharem em genética, genómica também de lobo. Portanto, eu diria 2 dezenas no total, talvez. Chega ou era preciso mais? Quanto mais, melhor. Sim. E nesse sentido, aparecem estudantes a querer estudar? O lobo suscita, há sempre muita gente a querer. Suscita muita curiosidade, é uma espécie muito carismática. Depois, quando nos confrontamos com as dificuldades de estudar, pode acontecer o contrário. Tal como foi comigo, eu inicialmente queria trabalhar com lobo e não comecei pelo lobo exatamente por causa disso, porque achei que porque queria ter contacto com a espécie e é uma espécie que acaba por ser estudada de forma muito virtual e é difícil de estudar, não é? Temos que investir a nossa vida toda no estudo desta espécie e, portanto, acaba por muitos desistirem pelo caminho, mas acho que continua sempre a haver. E esperemos que a sua experiência irá no Rio Maior e esta conversa, ao fim e ao cabo, consiga despertar interesse também de outras pessoas. Muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco. Obrigado também a si. Esta emissão, este episódio do ScienceCast fica disponível em todas as redes de podcast e também no canal do YouTube. Muito obrigado e até para a semana.